Não tinha palavra até o início da noite, né? Eu estive meditando na sexta-feira, quando terminou o culto. O Senhor tem falado muito com o livro de Samuel, né? Mas hoje o Senhor me deu uma palavra diferente. Esse momento agora mesmo, às 18h30 mais ou menos, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós não vamos falar, eu não vou falar a passagem inteira, mas o que for pertinente para nós essa noite e aquilo que o Senhor quiser falar no nosso coração. Vamos todos fazer uma leitura uniforme. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Até aqui. Num determinado sábado, Jesus entra na casa de um figurão ali dos fariseus, alguém de muito importante no meio dos fariseus, e ele teve fome, ele decidiu entrar ali para se alimentar. E a Bíblia diz que ele está constantemente sendo observado por esses fariseus que tentavam interrogá-lo. E no meio dessa reunião, posso-se dizer, entrou um homem de um inchaço no corpo. E Jesus virou para os fariseus e falou: é lícito curar no dia de sábado? E todos eles ficaram em silêncio. Jesus tomou pela mão aquele homem e o curou. Logo depois, ele disse: qual entre vós que um filho cair no poço, ou um boi cair lá, não irá socorrer? Será que ele deixará de socorrer só porque era um dia de sábado? E na narrativa bíblica Jesus observa os convidados que vêm chegando e vê que eles gostam de se assentar nas posições de destaque, no lugar de honra. Esse pequeno resumo que eu acabei de fazer para vocês está inserido no contexto do capítulo de número 14 do próprio Evangelho de Lucas. Só que na narrativa do capítulo 14, Jesus ele começa a dar algumas parábolas. E no meio dessas parábolas, ele vai citar uma que vai de encontro a essa passagem que nós acabamos de ler, está no mesmo sentido, que é a parábola da dracma perdida e das ovelhas também. Haja visto que a dracma se perdeu dentro de casa e a ovelha perdida foi para fora dela, na qual o pastor a resgatou. Agora, nessa mensagem que nós acabamos de ler, Jesus está dando exemplos numa parábola e dizendo: certa vez, um certo homem tinha 2 filhos, na qual o mais moço deles pediu a herdade, a herança a seu pai, e seu pai, sem questionar, imediatamente deu a sua parte, não somente para o filho mais moço, mas para os 2 filhos, na qual a Bíblia ela diz
que o mais novo, poucos dias depois, ele pegou toda a sua herdade, toda a sua parte da herança e viajou para uma terra longínqua, na qual ele, chegando naquele lugar, com pouquíssimo tempo, possa-se dizer, a Bíblia me leva a crer e a pensar nisso. A hermenêutica do texto me permite afirmar que em pouco tempo ele perdeu tudo que ele demorou a construir com seu pai. Porém, no versículo seguinte, onde nós acabamos de ler, entendemos que esse filho, ele percebe que ele perdeu tudo e bate aquela saudade e o desejo de voltar. Porém, apresenta-se um homem para ele ir trabalhar com porcos, aonde ele está padecendo necessidades, e a todo momento, como ele está com fome, ele não recebe nada, tanto que ele anseia comer as bolotas dos porcos. Agora eu queria fazer, vai ser mais uma pregação reflexiva do que aplicativa, mas vamos fazer algumas observações. Logo no início desse capítulo, quando vemos lá no versículo 12, que ele pede a herança ao seu pai, uma coisa que me chama muita atenção é que ele está pedindo herança a um pai que está vivo. Quando na realidade nós só ganhamos herança dos nossos pais quando eles já morreram. Percebe que ele está antecipando uma coisa que na qual ainda não é o tempo dele receber. E aí eu começo a entender que na realidade ele está na casa do pai, não pelo que o pai é, mas pelo que a casa do pai pode proporcionar a ele. Só que na grande realidade, ele não vê mais o pai como uma figura de pai. Ele não reconhece mais a paternidade do seu pai. Ele não reconhece mais a autoridade do seu pai. Ele não reconhece o pai como uma figura importante para ele naquele momento. Na realidade, o fato de ele estar pedindo a herança antes do tempo significa que no seu coração ele já matou a presença do pai. E o mais interessante, e eu não preciso forçar texto para isso, me leva a crer que ele entra em rebeldia para com seu pai. E rebeldia deriva da palavra rebelião. E rebelião, segundo o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15, acho que no versículo 23, que diz que rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação também. A gente começa a ver que esse filho ele começa a desconstruir uma história com seu pai, na qual em outro tempo, num momento mais felizardo, ele já havia construído com ele. A gente começa a ver que ele começa a entrar num processo de desconstrução familiar. Haja vista que a restauração aqui não é paterna, mas sim uma restauração de filiação. E agora a palavra do Senhor, onde nós vamos focar bastante essa noite, vai de encontro no versículo seguinte. Ainda nesse mesmo versículo, vale ressaltar que por mais que o filho mais moço tenha pedido a herança, o pai, ele repartiu para com seus 2 filhos. E aqui a gente tem um ponto muito importante que as pessoas não notam. O fato dele ter repartido por 2 filhos, ele está demonstrando 2 gerações distintas. O filho mais novo que pega a herança e vai para longe do pai, e o filho mais velho que recebe a herança e decide ficar na casa do pai. Por quê? Porque para o filho mais novo vale muito mais o que o pai pode dar, e já para o filho mais velho vale muito mais o que o pai realmente é. Sendo que também assim na nossa vida, algumas observações e reflexões que vemos e analisando, tem certas pessoas que vêm para a casa do Senhor com motivações erradas, querendo não receber o que ele realmente é, mas sim o que ele pode oferecer. Em contrapartida, crentes mais cascudos, possa-se dizer, mais velhos, de tanto padecer talvez, de tanto quebrar a cabeça,
já começa a olhar o pai pelo que o pai é. Percebe-se que essa passagem ela tem a ver com um nível de maturidade e um nível de antecipação das coisas e dos processos. Tanto é que no versículo seguinte, a palavra do Senhor fala que ele vai para uma terra longínqua. E esse versículo que nós acabamos de ler já joga por terra o que muitos pregadores falam aí fora erroneamente, falando que sem Jesus não vai para lugar nenhum, e esse versículo prova que é uma mentira. Sem Jesus dá para ir a muitos lugares sem Deus. Só não dá para ir ao Pai sem Ele. Mas você consegue ir a muitos lugares sem Ele. Quer ver? Eu vou provar na Bíblia. No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, o menino Jesus estavam celebrando a Páscoa e o menino Jesus ficou no templo. Porém, José e Maria voltaram descendo de Jerusalém. E no meio do caminho, eles perguntaram para os seus parentes: ué, viu Jesus? Haja vista que todos nós sabemos que o dia para os judeus começa às 6 horas da manhã e termina às 18 horas da noite. E Maria e José retornando, eles chegam a um determinado lugar e eles param e notam que está faltando alguma coisa. Jesus não está lá. É muito lindo cantar nas horas escuras da vida, Jesus está lá, porém Jesus não estava lá. As horas escuras chegaram às 18 horas, porém Jesus não estava lá. E isso me faz concluir que ainda existem pessoas que conseguem caminhar e chegar em lugares sem Jesus. Mas só que o problema não é simplesmente caminhar sem Ele, é perceber que Ele não está presente no ambiente e ainda assim continuar caminhando. Ou seja, a presença dele ainda não preenche totalmente uns vazios nas pessoas. Por quê? Porque está vindo e olhando para ele com as motivações erradas. Porque se ele é um Deus que ele ainda não der o que você quer, você acaba fazendo o quê? Entrando em espírito de rebeldia. Eu falei que seria uma pregação mais reflexiva. E isso vale muito a pena chamar também a atenção para mim. O que nós vamos buscar no Pai? Aquilo que Ele é ou aquilo que Ele pode nos oferecer? Porque esse filho, o mais novo, olhou o Pai pelo que Ele poderia oferecer. Ele necessariamente não precisava da herança, porque ele já era rico. O pai era rico, automaticamente seu filho era rico, estava debaixo do mesmo lar, estava na mesma fazenda. E agora aqui eu começo a perceber uma outra coisa. Ele vai para longe do Pai, tanto é que a palavra do Senhor ela usa uma palavra longínqua. Percebe-se que abre uma distância nesse relacionamento de pai e filho. Abre uma distância. E a distância no relacionamento ela é muito perigosa. Quer ver? Agora eu vou fazer uma aplicação. Lembra lá de Gênesis? Adão e Eva? A distância no relacionamento entre Adão e Eva abriu um espaço chamado brecha para alguém que está externo entrar no secreto. E esse personagem, eu estou falando da serpente. Presta bem atenção, a distância no relacionamento de Adão e Eva, no momento que Adão não estava do lado de Eva, abriu um espaço chamado brecha para que a serpente entrasse em cena e convencesse a mulher com a sua palavra. Haja vista que quem está externo nesse relacionamento acaba entrando no secreto e distorcendo aquilo que Deus mandou não fazer. Percebe-se que Deus deu uma ordem para Adão: Adão, não comerás do fruto. E a primeira coisa que a serpente falou para ela foi o quê? Come aí, não vai dar em nada não. E a distância no relacionamento, seja ele qual for, de amizade, de pai, filho, marido e mulher, ele é muito perigoso, porque ele abre uma brecha de alguém que está externo querer entrar e deturpar aquilo que foge, que vai de contrário à vontade de Deus.
Ou seja, é necessário nós fecharmos as nossas brechas. É necessário nós estarmos em perfeita ligação com o Pai. É necessário não deixarmos espaços, aresta. Lembra do que Deus falou para Noé? Betume muito bem a arca. É necessário nós betumarmos o vaso e não deixarmos nada, independente da situação, da ocasião, entrar para quebrar o elo e a ligação que nós temos para com Deus. E ainda nesse versículo, ele vai para longe. Só que ele está fazendo uma antecipação, ele está pedindo essa herança antes do tempo. Existe um ditado aí dos antigos que o meu avô ele tem costume de falar, que ele fala: é melhor chegar atrasado no lugar certo do que adiantado no lugar errado. Esse filho pediu a herança, sendo que era antes do tempo, ele não estava preparado para receber. Além de ele não estar preparado para receber, ele pegou, foi para uma terra distante e perdeu tudo. Ele perdeu tudo, de tal maneira que a palavra fala, o Senhor fala que não sobrou nada. E aí eu vejo, existe um ditado no mundo que fala que a pressa é inimiga da perfeição, sendo que existem vários versículos na Bíblia dizendo que Deus é perfeito. Então, se a gente começa a observar que a pressa é inimiga da perfeição, logicamente o apressado ele torna-se inimigo de quem? De Deus. Porque Deus ele não chega antes e nem depois, ele chega no time certo, no tempo certo, na hora certa. Mas aí a gente vem para o mal da nossa geração, que está presente na vida de muita gente nos dias de hoje. O que? O celular e as redes sociais. O WhatsApp, o Instagram, o Facebook, seja lá mais o que for, ele permitiu nos dar acesso com pessoas distantes. Eu posso estar aqui no Brasil falando com a pessoa lá dos Estados Unidos. Porém, ele conseguiu, de uma forma quase que inerente, bloquear o acesso a quem está do nosso lado fisicamente. Percebe-se que ele abriu um acesso para a distância e diminuiu o acesso para quem está do nosso lado? Também era assim na vida daquele filho. Porque ele mirou algo longe, quando na realidade ele não tinha experiência nenhuma, ele ainda não estava preparado em nenhum momento para chegar até aquele determinado lugar, porque ele estava fora de uma bênção, ele estava fora de um propósito. E quando está fora de um propósito, a ansiedade entra. Todo ansioso, ele começa a se desvarar, se desequilibrar dependendo da circunstância e o grau de ansiedade que ele apresenta. Ele começa a se distanciar do propósito de Deus. Repara só uma pessoa muito ansiosa. Ela consegue fazer as coisas de uma maneira meio que estapafúrdia, começa a reclamar de coisas que ainda não aconteceram, começa a planejar algo na qual ele não tem alicerce, não tem base nenhuma para alcançar aquilo, só fica só na imaginação e aquilo começa a afligir ele de tal forma que ele começa a praticar coisas que são contrárias à vontade de Deus. Porque não devemos deixar a ansiedade dominar o nosso coração. E avançando um pouquinho agora, esse filho ele chega numa situação extrema, que ele está padecendo necessidade. A palavra do Senhor relata que ele teve fome. No momento que ele teve fome, bate aquela saudade dele de querer ir voltar à casa do Pai. Porém, a palavra do Senhor fala que ele caiu caindo em si. E esse caindo em si, ele é muito forte, porque ele, ao mesmo tempo, ele nos demonstra uma grande diferença entre a palavra cair e a palavra descer. Porque cair, quem cai perde o controle, e quem desce é que está no controle.
Quer ver? Vamos provar na Bíblia. Lembra do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, escrito pelo Dr. Lucas, Eutico na janela? Aquele jovem, ele está na janela. Haja vista que a função da janela é observar. Não quem está fora, quem está dentro, mas sim observar quem está dentro, observar quem está fora. E a janela tem uma função muito importante, que é trazer a luz de fora para dentro e fazer a circulação do ambiente. Então significa dizer que aquela luz, a luz interna, a luz de dentro, não está boa o suficiente para Eutico. Então ele deseja a luz externa. Ele deseja a luz externa, porque janela, mal ou bem, é lugar de estrelismo e é lugar de descarga. Aonde o crente que ele é imaturo, ele não está preparado para se apoiar na janela. Então ele acaba padecendo como Eutico. Ele acaba se desequilibrando e cai. E aí o apóstolo Paulo, ele vai descer do terceiro andar do cenáculo para ir lá e ressuscitar aquele jovem. Percebe-se que o cair, ele desequilibra. Ele é o que nos faz perder forças. E em alguns momentos, quem cai não consegue mais levantar-se sozinho. E esse é o perigo de cair. Mas aí aquele que cai em si começa a notar e a perceber dentro dele mesmo que ele está perdido. E aí automaticamente aquele jovem, ele percebeu que era necessário ele regressar à casa do pai dele. Era necessário ele voltar. Era necessário consertar um elo, fazer uma nova aliança daquilo que havia se rompido. A fazer um novo concerto para com seu pai, porque ele saiu na casa do seu pai em rebeldia. O pai deu herança, mas em nenhum momento o pai abençoou para ele sair. E nessa reflexão, eu posso observar que descer é melhor do que cair. Porque descer, Deus ainda nos permite o controle. Até o próprio Deus desceu na terra, Jesus desceu na terra e o Espírito Santo também desceu. Quer ver? Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 7, acho que 8. E disse o Senhor: eis que tenho contemplado a aflição do meu povo no Egito, e tenho visto os seus exatores, e também tenho contemplado as suas dores, porque conheci as suas dores. Agora no versículo 8 ele vai dizer: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus desceu para dar livramento ao povo. Já em João 6, no versículo 38, Jesus diz assim: eis que desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Percebemos que Jesus desceu não pela vontade dele, mas para a obediência ao Pai. Já em Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, no versículo acho que 35, o anjo Gabriel está falando para Maria assim: e descerá sobre ti o Espírito Santo. Percebemos que Deus desceu, Jesus desceu, o Espírito Santo desceu. E quem é eu e quem é você para não descermos na presença do Altíssimo? Quer ver? Vou provar ainda mais adiante. Jesus só entra em cena quando nós descemos perante Ele. Aqui coloca em, acho que é Lucas capítulo 19, Zaqueu publicano. Jesus está se aproximando e ele avista Zaqueu do alto da árvore. E aproximando-se Jesus, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém o ceiar ou pousar na sua casa. Percebe-se que Jesus está dando uma condição para Zaqueu: eu só entro na sua casa se você descer. Eu só entro na sua causa se você descer. Eu só entro naquela causa na justiça se você descer. Eu só entro na sua família se você descer. Só dou livramento se você descer.
Só entra com a provisão se você descer. Eu só posso resgatar verdadeiramente se você desobedecer. Se você começar a cair em si, haja vista que mais à frente, esse versículo nós não lemos, o filho ele volta para a casa do seu pai, e ali ele observa, e ali a palavra do Senhor relata, que o pai ele muito se alegrou com o retorno daquele filho, tanto é que ele vai proclamar uma festa, fazer um grande banquete ali, chama todos os seus servos, e ele vai dar vestes novas, um novo calçado para aquele filho. Por que vestes novas? Porque ele estava no lugar de impureza. Ele estava o quê? Cuidando de porcos. Haja vista que quem não sabe, uma das características físicas do porco, ele tem um pescoço curto e largo. Por isso o porco ele tem uma imensa dificuldade em olhar para o alto. Ele tem uma imensa dificuldade em olhar para o céu. Então o ambiente que ele está é um bloqueio, o ambiente que ele estava é um bloqueio que impede ele a ter acesso ao céu. Então era necessário ele regressar à casa do pai. Haja vista que para os judeus o porco ele representa o quê? Impureza, imundície. Por isso era necessário o pai dar vestes novas a ele. E agora, por que o pai, então ele resolve também dar novos calçados para os seus pés? Porque Deus, a palavra do Senhor fala no Evangelho de João, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É necessário novos calçados para nós desfrutarmos de coisas novas. Porque com calçados antigos, rasgados e surrados, nós não podemos alcançar grandes coisas ou grandes passos. É necessário novos calçados. É necessário pisar em lugares novos para termos coisas boas, grandes e irrefutáveis na presença do Pai. Aí fora costuma-se dizer, os ímpios costumam-se dizer quando muita coisa dá muito errado na vida dos outros, aí a pessoa começa a virar e fala assim, poxa, está afastado de Deus. Mas só que a principal pergunta e lógica que deveria ser feita é, por algum acaso já esteve perto dele? Por algum acaso já esteve perto dele? E isso me faz refletir. Esse filho, a todo momento, ele esteve sempre ao lado do seu pai. Sempre esteve presente ali com o pai. O pai sempre esteve presente na vida do filho. Porém, esse filho agora está tendo uma saudade. Ele anseia voltar para a casa do pai, porque na casa do pai tem provisão. Na casa do pai sacia a fome. Na casa do pai é necessário voltar ao primeiro amor. Na casa do pai vai haver saciedade. Prestaram atenção nos louvores do Ministério do Louvor? Sacia-me porque eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Não me deixe sozinho. O pai, em um momento, ele quer deixar esse filho sozinho. Ele quer o que? Esse filho perto. Esse jovem imaturo perto, na sua presença. Porém, agora eu faço uma pergunta. Esse jovem sempre esteve presente na casa do pai. Porém, ele nunca se aproximou do seu pai. E agora ele se atreve a sentir saudade. E agora como ele ousa sentir saudade daquilo que sempre esteve ao lado dele, porém ele nunca se aproximou. Percebemos que estar presente às vezes nem sempre significa estar ao lado. Estar presente e atuante ali é muito fácil falar, tô junto, estamos juntos, irmão. É muito fácil, mas às vezes a pessoa está ao lado, está mais distante dele do que se estivesse do outro lado na tela de um telefone.
E aí eu quero dizer, vamos olhar para o Pai verdadeiramente pelo que o Pai é. Não vamos olhar para o Pai porque Ele pode nos dar algo, Ele pode nos repartir na herança. Eu não vou falar do filho mais velho porque não vai dar tempo, mas vamos olhar para o Pai pelo que o Pai é. E aqui eu quero encerrar de novo no texto de Isaías, no capítulo de número 9, a partir do versículo 6. A Bíblia diz que um menino nos nasceu, um menino se nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e da eternidade. E hoje eu quero falar sobre o Pai da eternidade. Você lembra o formato da aliança, do anel? Quando esse filho ele volta para a casa do seu pai, o pai ele faz questão de dar um anel novo para o seu filho. E o anel ele é formato circular, porque ele não tem princípio e não tem fim. Significa o quê? Que a aliança ela é eterna. Aonde na geometria espacial, na matemática, fala que a tangência ela nunca vai entrar. Porém, a gente observa que o anel ele não tem fresas, ele não tem abertura. Por isso ele tem que ser um elo que é eterno. Então, vamos resolver fazer uma nova aliança com o Pai? Colocar um novo anel, fazer um novo concerto com Ele essa noite? Vamos ajeitar nossas veredas? Vamos betumar o nosso vaso, betumar a nossa arca? Não vamos querer receber a herdade e querer ir para longe do Pai? Vamos fazer como filho mais velho? Primeiramente, nesse primeiro momento, ficar dentro da casa? Não vamos deixar o que é para ser eterno virar disperso? Vamos manter o relacionamento em secreto? Não vamos deixar a serpente entrar? Vamos o quê? Para o relacionamento continuar com aquele fogo, com aquela chama acesa, como brasa viva no altar. É necessário que nós alimentarmos todo dia, porque o pecado ele só vem se nós alimentarmos ele. Porém, a presença de Deus é necessário que nós alimentarmos. Nós estamos constantemente orando, jejuando, nos consagrando, lendo a palavra, meditando, querendo conhecer mais do Senhor. E é essa reflexão que eu quero deixar para a igreja nessa noite. Esteja sempre alinhado e no propósito do Pai da eternidade. E aqui agradecer a oportunidade e a amada igreja glória.